Os Novos Donos do Poder, revisionismo histórico no golpe de 2016. Está aí o artigo da professora Patrícia Valim, publicado em 9 de janeiro de 2016, no Brasil de Fato. Eu estou colocando o link aqui no nosso chat. Quem quiser ler, é só ir lá. Esse artigo eu mostro uma família que chega na embarcação do Tomé de Souza, está falando de 1538, e que ela está nas estruturas internas do Estado até hoje. Até hoje. Eu tinha escrito isso em 2016. Naquela época, essa família ocupava lugar no Ministério Público do Paraná, não por acaso, e do Rio de Janeiro. Mas um dos membros, são vários membros, né, dessa família, mas um deles foi o maior ditador, foi o maior torturador do Brasil, ocupa a lista terrível dos 50 maiores e mais agressivos ditadores. Então, a gente está falando de uma família que está... Então, o Brasil é isso, né? E essa frente ampla recupera essas pessoas, né, para a linha de frente do exercício político. Então, eu quero chamar a atenção o seguinte, né? E o que mais me incomoda é o fato de que as pessoas, a sociedade, a população, independente da sua localidade, ela vê isso, ela sente isso na pele, né? Ela vivencia isso, tá certo? Então, como a gente lida com isso? Como que essa esquerda governista, ou como o governo tem lidado com o fato de que a população tem recusado essa perspectiva política? A população recusou isso nas eleições de 2024. A gente viu, né, por mais que se fizesse discurso negacionista implicatório, negacionista explicativo, do tipo, tem alguma verossimilhança, mas não é verdade, né? A população recusou essa política do norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí. Foi uma derrota vexatória, que a cereja do bolo, não por acaso, foi na cidade de São Paulo. A população está recusando essa política. E aí, o que o governo faz? No lugar de, bom, perdemos muito, perdemos grande, né? Vamos, o que está acontecendo? Né? E, de fato, ouvir a população? Não. O que ele fez? No mesmo período, o governo federal, ele toma para si a narrativa, a explicação moral sobre o pobre de direito. Uma explicação absolutamente complicada, que transforma um meme, né? Porque o pobre de direita surge, inclusive, no período que eu estava fazendo que eu publiquei esse artigo, 2016, durante o golpe. Né? O golpe, ele teve um apoio popular grande, é verdade, né? Muita gente concordando com a extrema-direita, tá certo? E não sei se travou aqui ou não, e naquele momento surgiram vários memes do pobre de direita. Então, o autor do argumento moral do pobre de direita, ele transforma um meme, ele quer transformar um meme em categoria científica. Não conseguiu. Né? Não conseguiu, porque não dá conta, Mauro. Não dá conta, primeiro porque ele já tinha feito isso antes, quando ele moraliza a elite brasileira como elite do atraso. Né? E aí, nesse artigo, inclusive, coincidentemente, nesse artigo, eu mostro o contrário. Tá certo? Então, não tem nada de atrasado, porque ela age e ela se movimenta exatamente como as elites de outras localidades. Então, o Brasil não tem nada de atrasado, e não é moral o argumento. Depois, agora, ele se volta para o pobre de direita. E quando ele faz isso, tanto ele quanto o governo terceirizam a luta política, a disputa política no interior das estruturas do Estado. Uhum. Então, você terceiriza a culpa para o pobre de direita. Porque como o argumento ele é moral e ele não se sustenta, Mauro, você não tem o que fazer. Percebe? É um argumento, primeiro, ele é um argumento que, inclusive, ele tem um princípio equivocadíssimo de uma ideologia a priori da classe trabalhadora, como se ela fosse vocacionalmente de esquerda, que não é o caso desse governo. Esse governo é social-democracia financista, justamente porque é social-democracia financista, que a classe trabalhadora, porque pobre não é classe, é condição material, ela não se identifica com esse governo, gente. Ela não está se identificando com o governo de esquerda. Ela até se identificaria com o governo de esquerda. Veja, se de fato fosse de esquerda. Né? E a coisa é tão perversa, Mauro, que o livro... tem várias coisas aqui.
O livro se chama Pobre de Direita, dois pontos. E o meu desgosto vem na linha fina, no subtítulo, que é A Revolta dos Bastardos. Bastardos, Mauro. Você sabe o que é bastardo? A etimologia de bastardo? É aquilo que degenerou, aquilo que é um pária da sua própria espécie. Então, ele entende que os pobres no Brasil, eles são degenerados. E sabe por onde que passa a construção de uma ideia de bastardo, de bastardia, cujo termo e conceito foi derrubado na Constituição de 1988, é bom que se diga, pelas feministas organizadas, pela bancada do batom, né, e pelas mulheres que organizaram a luta, que começaram, deram o ponto inicial da luta pela anistia, derrubaram esse termo, que esse termo era no Código Civil, ele era usado para designar filhos de mãe solo, né? Isso é um absurdo. Ele vai buscar a raiz da degeneração moral dos pobres na família escrava, como se a família fosse a reprodutora de um... Por quê? Porque qual é a constituição da família escrava? Ela é para ele, né? Porque ele parte de um tipo ideal de família: pai, mãe, filhos. Detalhe, e ele critica os tipos ideais do Sérgio Buarque de Holanda, e ele faz a mesma coisa. Então, ele parte de um tipo ideal de família para dizer, olha, aqui você tem uma degeneração moral, porque não é pai, mãe, filho. É como se a constituição da família fosse o problema da reprodução, e não a reprodução que enfim, né, se sustentasse o escravismo, reproduzisse o escravismo. É muito ruim, é muito perverso, né? E por que é ruim e perverso? Primeiro, porque trata a questão moral, bom, se é moral, você não tem o que fazer, tá certo? Então, ela é muito rebaixada politicamente. E é ruim porque essa pesquisa, o atual governo e seus apoiadores, e o próprio autor, ele universaliza 12 entrevistas. 12 entrevistas, 6 delas feitas no Sudeste e 6 delas feitas com pessoas evangélicas do Centro-Sul, tá certo? Sendo que dessas 6, uma é mulher do Sudeste e a outra, dos evangélicos, 2 são mulheres. Então, 12 entrevistas feitas numa determinada localidade não te permite universalizar a conclusão para o país inteiro. Até porque, não sei se é encerrar ou não, mas para, enfim, te ouvir, tem um dado que desmonta essa ideia do pobre de direita, que a realidade é boa por causa disso, né? Como é que você explica os pobres nordestinos que elegem o governo petista? Porque isso... Os governos petistas foram eleitos pelos pobres nordestinos. E é bom que se diga 2 coisas, né? O Nordeste é a localidade com o maior número de igrejas evangélicas e o Sul é a localidade com o menor número de igrejas evangélicas. Então, o que a gente faz com isso? Porque isso não está explicado. Como é que o pobre é de direita, mas que pobre que a gente está falando? Do país inteiro não é, porque do Nordeste ele não é de direita. Ele vota nos governos progressistas, ainda que a gente vá discutir o progressismo desse governo, tá certo? Mas ele vota no PT, porque para ele, o tipo ideal, inclusive de esquerda, é a esquerda que, como é que chama? Que administra o capitalismo. É esse o tipo ideal de Estado para esse tipo de análise. Não é o socialismo, não é, e que ele chama de economicismo. Não teria problema ele defender a social-democracia financista se ele o fizesse da maneira como nós devemos nos colocar na esfera pública, né? Respeitando os colegas que pensam o contrário, respeitando o contraditório. Mas esse pobre de direita, ele é feito desqualificando as pesquisas que mostram, inclusive, o contrário. Porque são pesquisas que, diferentemente da dele, né, não tratam de 12 entrevistas quali. Pesquisa quali, você não precisa ter 1000 pesquisas, mas que articulam pesquisa quali com pesquisa quant, de quantidade. Então, você cruza os dados. E aí você pode ter uma amostra, né, cruzar dados de todas as localidades. Aí sim você vai ter uma amostra do que é o país, do que é o Brasil de dimensões continentais, né?
Enfim, a gente está perdido. Coitado, né? Assim, eu acho que é muito ruim isso, né, para a população pobre, porque, ora, é culpada porque é considerada pobre de esquerda, então a revolta dos bastardos e bastardo. Ora, é tratada na chave da, como é que chama? Da disjunção cognitiva, lá, burro, né? As pessoas são burras, então por isso que elas não votam no PT. E aí tem mais um subtítulo aqui do livro, né? Que é o pobre de direita, a vingança dos bastardos, aqueles que aderem à tese do pobre de direita, dizem, não, ele está falando ironicamente vingança dos bastardos. Não é ironicamente. Não é ironicamente. E tem embaixo assim, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. Mais uma vez, né? Ele traz um conceito psicológico, moral, como se o ressentimento fosse o que movesse as pessoas, né? Fala. Não, e aí é muito interessante, porque o que vai se ligar com isso? Teve, inclusive, o Gessé Souza teve numa live lá do programa do Afrido Vardi com o Reinaldo Azevedo, em que vai fazer exatamente o link que falta, né? Que completa esse cenário, né? Quer dizer o seguinte, a questão econômica não tem mais relevância nenhuma, né? O que faz a vitória ou a derrota eleitoral é a questão cultural. Exatamente. Né? É moral e cultural. Só que, por outro lado, ele vem a público cobrar, dizer, atacar aquilo que ele equivocadamente chama de pautas identitárias. Então, ele não considera a questão econômica exatamente isso, tá certo? Por exemplo, é isso, a consciência de classe, ela não é um braço, você não nasce com ou sem, né? Ela não está dada. Então, você precisa de um trabalho. E ele não considera, ele não volta, ele não se pergunta as razões pelas quais essa população não vota nesse governo, porque esse governo tem taxado as populações pobres o tempo inteiro, tem apertado a vida o tempo inteiro. Veja, e aí essa lista que você mostrou hoje é a prova cabal. Ou a gente considera a realidade como um argumento importante, ou a gente vai para uma esfera, né, uma esfera ahistórica. Porque lista são as 25 prioridades do Haddad, né? Isso, as 25 prioridades do Haddad, né, e a pataquada do Pix mostra isso. Por que a adesão, por que o vídeo da extrema-direita fez tanto sucesso? Para além dele ter sido muito bem produzido. Porque ele tem nexo com a realidade. Você vai ter picanha para todo mundo? Não teve, não tem. A picanha está custando quanto, Mauro? R$148 o quilo. Vai ter taxação, vai ter isenção de imposto para quem vai ganhar até R$5.000? Não tem. São 3 mil e pouco. Não tem. Inclusive, o governo nem apresenta o projeto, tá certo? Vai ter, o que mais? Enfim, você tem uma série de recuos e o discurso, dissonância discursiva com a prática desse governo, que a população, desculpa, por mais que seja tratado, né, como bastarda e ressentida, ela é burra. Ela é muito inteligente. Tanto é que ela recusa. Ela diz, eu não reconheço esse governo como um escudo ao fascismo, à extrema-direita, e eu não reconheço esse governo como esquerda, e que minimamente cria e faz reformas em favor do trabalho do trabalhador, da trabalhadora, mas faz reformas em favor do capital. A cereja do boles, né, que é como esse candidato deve ser chamado pro resto da vida, porque, do ponto de vista político, ela não só, essa esquerda governista muda de assunto, como passa eles descobriram o empreendedorismo na eleição de São Paulo 2024. E eles acham que esse é o caminho. Gente, MST está mostrando outro caminho, a greve do Pará está mostrando outro caminho, nós, professores e professoras das universidades federais, instituições federais de ensino superior, nós disputamos o orçamento com esse Congresso, com a nossa greve, tá certo? E a gente tomou um golpe de um setor de professores petistas dentro do Andes. Porque saímos... Qual foi o resultado dessa greve? Uma paçoca, um pirulito e um exemplar usado da coleção Os Pensadores. Então, assim, veja, o argumento do pobre de direita, ele casa com esse governo, ele é a aliança perfeita.
porque ele fecha toda a política do ponto de vista do argumento político desse governo, que toma para si não uma tarefa de construir as condições políticas de um Estado, de um governo, de fato, que tenha a classe trabalhadora e de trabalhadores e trabalhadoras no centro da análise, no centro da linha política, mas que não, né, faz. Eu tenho um artigo que se chama, que eu gosto demais, modéstia à parte, né, não estou aqui cabotina, né, ficar citando, mas tem uma questão que é: as reformas estimulam ou evitam as revoluções? Né? O que esse governo faz? Ele faz reformas. Quando ele faz reformas, né? Quando ele se coloca no papel de administrador do neoliberalismo dentro das estruturas do Estado, e dizer isso, né, Mauro? O que viabiliza a extrema-direita é quando a esquerda age como a direita e a extrema-direita. Essa é a tese do Vladimir Safat, quando ele diz que a esquerda morreu. Ela não é literal, é uma morte hegeliana, né? É uma morte que você, quando você deixa de atuar como o seu campo, você não é um escudo ao fascismo, você viabiliza o fascismo, né? A Prof estava falando disso. Qual que é o projeto político do atual governo para esse ano de 2025? É desacelerar a economia. Mauro, desacelerar a economia significa você aumentar o desemprego, significa você aumentar o exército de reserva, que eu não chamo nem mais de industrial, exército de informais de reserva, entendeu? É você precarizar os já precarizados, é você estrangular setores da sociedade que são base política das eleições para 2026. Então, achar que esse governo vai ganhar as eleições assim, é a mesma coisa que achar que há milagres na vida. Não vai. Sem um trabalho, sem uma política, sem um cavalo de pau desse governo, que a gente queria. Se você me perguntar, você se arrepende de ter votado no Lula em 2022? Eu não me arrependo. E foi um voto exorcismo, né? Um voto exorcista contra a extrema-direita. Você votará de novo em 2026? Sinceramente, Mauro, eu não sei. Porque as feministas, elas são as primeiras que esse governo coloca, deixa Deus dará, na disputa política. Ele nunca considera as feministas. As nossas políticas, né, as nossas reivindicações não são consideradas. Ele libera a bancada quando se trata das nossas demandas. Não por acaso, a extrema-direita, quando chega ao poder, ela quer atacar quem? Feministas e dissidentes, imigrantes, população pobre, população precarizada.